Eu leio e os irmãos acompanham. Efésios 4, artigo 11. Amém? Amém. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Amém. Até aqui. Os irmãos podem sentar. Deus chamou muitos homens com um fim, com um propósito definido e com um propósito específico. Nós vemos aqui que Paulo está falando acerca de alguns chamados, e um deles que eu quero me ater bastante nesta manhã é o chamado profético. O chamado profético. Deus designou profetas para a edificação do seu povo, do povo de Israel. E o chamado profético sempre foi um apelo ao arrependimento, porque devido ao pecado, devido à corrupção, o homem se meteu em muitas encrencas desde o princípio, desde Caim e Abel, e assim o Senhor teve que prover um resgate para o homem. E como que ele fez isso? Por meio da sua palavra. E ele tinha que usar alguém para falar por ele. Nós vemos Deus levantando no Antigo Testamento vários profetas. Moisés foi um profeta, Samuel foi um profeta, Elias foi o principal dos profetas. Mas nós vemos aí os profetas maiores, os profetas menores, com mensagens extremamente relevantes da parte de Deus. Profeta messiânico Isaías, profeta Jeremias, mais conhecido como profeta chorão, profeta Ezequiel, Daniel. O livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, gente, o chamado profético é um chamado muito sério, é um chamado que exige a competência daqueles que procedem especificamente desta maneira, procedendo conforme a vontade do Senhor. Só que, sim, o diabo sempre teve esse desígnio de corromper aquilo que Deus estabeleceu. E isso houve tanto na antiguidade como é evidente e vigente hoje em dia.
Então nós precisamos ter muito cuidado com a questão profética, com o chamado profético. Existem até aqueles que hoje fazem os seus trabalhos proféticos, especificamente assim designados como profetas. Por exemplo, eu vou trazer aqui na tal data o profeta tal. Aí a pessoa vem para o culto já naquela intenção de se deparar ou de ouvir o profeta, e naquela esperança de receber aquela palavra que vai lhe trazer paz, que vai lhe trazer alegria, que vai lhe trazer esperança, que vai lhe trazer edificação, que vai lhe trazer uma nova revelação, que vai lhe trazer algo que tenha substância, que acrescente. Enfim, muitas pessoas estão frequentando determinados lugares para este fim, para este propósito de ouvir uma palavra profética. Irmã Neuci, se junte a nós aqui. Só a irmã desse lado, venha conosco, que deu passo para cá. Venha. Está todo mundo aqui, daí eu estou sentindo que está descaído. Vamos equilibrar o negócio. O olho começa a cair para cá. Sente com nós aqui. Fica bom observar. Irmã, tá bom. Como a irmã quiser. Bom, o microfone está funcionando, mas a água está aqui. Agora eu gostaria que vocês abrissem num texto que está em 1 Reis. Desculpe aí, voltei. Deus abençoe vocês. Continuem firmes no propósito. Eu já dei essa introdução aqui, agora eu quero tratar com vocês num outro texto. Só enquanto vocês abrem, eu concluo aqui a minha introdução. Abrem 1 Reis. 1 Reis, capítulo 1 Reis, capítulo 22. Já fica com o texto aberto aí. 1 Reis 22. 1 Reis, capítulo 22. Gente, voltando em Efésios, na palavra de Paulo, para que Deus deu profetas à igreja? Deu com um fundamento definido. E nós precisamos sairmos de cima do muro em relação a isso. Tá? Só frisando que eu acredito piamente no dom profético. Eu acredito na palavra revelada. A palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus é uma só. Tem uns que definem a palavra de Deus de duas maneiras: logos e rema. Eu não sou muito a favor disso, porque a palavra de Deus é uma só. É desde o princípio, e se o homem tentou distorcer isso, foi para o seu próprio mal e para o seu próprio fim. A palavra de Deus é pertinente. A palavra de Deus é profética. E Deus, obviamente, continua falando com o seu povo, continua se comunicando. E também usando os seus chamados, usando os seus profetas. Mas qual que é o fundamento da profecia para nós, para a nossa edificação, nós fazendo parte do corpo de Cristo? A Bíblia define muito bem isso aqui. Efésios 4, vamos tornar ao texto.
E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim, a fim de que, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Para que Deus levantou profetas? Para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Ou seja, a palavra profética que edifica é aquela palavra que chama a conversão, que chama ao arrependimento, que chama a mudança de conduta, que chama a mudança de vida. E o tempo todo, amados, nós estamos vendo isto na Bíblia. O tempo todo nós estamos nos deparando com isso na Bíblia. Os verdadeiros profetas de Deus sempre tiveram na ponta das suas línguas a palavra de Deus, não a sua palavra, não a sua palavra. Essas motos que parecem guitarra distorcida, tem que deixar passar para a gente continuar falando. Gente, esses dias eu me deparei com algo que eu fiquei assim aturdido. Um pastor, sem querer julgar, já julgando, né, a palavra. A gente sempre julga a profecia e nunca o profeta. A gente julga a profecia. Ele falou que Jesus, ele estava de acordo com qualquer coisa. Se fosse algo assim, idólatra, Jesus estava com os meios, com quem estivesse de acordo, coadunando, interagindo, convivendo. Na verdade, esse pastor quis dizer o seguinte, que Jesus, ele teve a grande preocupação de confrontar os religiosos da época, os religiosos. E esse pastor, que outrora era um pastor da igreja presbiteriana do Brasil, uma igreja bem fundamentada, uma igreja bem tradicional, por sinal, hoje ele é um pastor que vive ao acaso. Ele tem, né, o seu próprio ministério, e muito polêmico, por sinal. Eu só não vou dar o nome dele aqui para não ser antiético, para não ser incoerente, porque eu estou falando também na rede social. Mas, gente, deu a entender na palavra desse pastor que Jesus, quando chegou na Galiléia dos gentios, Jesus, ele interagiu com o povo que estava sentado em trevas. E todos nós sabemos, queridos, que Isaías predisse, lá no capítulo 9, o tratamento de Deus com o paganismo daqueles gentios lá da Galiléia, conforme declarou lá o profeta Isaías: terra de Zebulon e de Naftali, o povo que estava sentado em trevas. O que eles viram? Eles viram uma grande luz. Eles viram a luz. E quando a luz chega, qual que é o fundamento da luz? Iluminar. Alguém aqui enxerga na escuridão? Tem um gato aqui no nosso meio, porque o gato, ele tem uma visão diferente da humana, não é verdade? Mas nós humanos precisamos acendermos a luz para enxergarmos, não é verdade? Eu adoro andar no escuro, eu enxergo tudo. Vou pegar isso aqui, ó. Não enxergamos, se enxerga no escuro. Primeira coisa que você entra, quando você entra num recinto, você procura lá, né?
Se vai no banheiro, em vez de estar no lugar da porta, coloca lá no meio. Conheço alguns banheiros assim, né? Em vez de estar do ladinho da porta, está lá no... em cima do vaso, o negócio da luz. Para acabar, né? Letícia sabe o que eu estou falando. Mas o interruptor tem que estar pertinho, né? Do lado da porta. Já procura ali, porque você quer luz. Você quer luz. Quer enxergar. E o profeta Isaías falou lá que o povo estava em trevas. E eles se depararam com a luz, porque Jesus veio para ser luz do mundo. Agora, gente, eu fiz vocês abrirem em 1 Reis, mas antes disso, ainda bem que vocês conhecem bem a Bíblia, né? Vamos em Mateus. Vamos em Mateus. Mateus. No final do capítulo 4. Mateus. No final do capítulo 4. Gente, Jesus tinha acabado de ser tentado pelo diabo. E como que Jesus venceu as tentações? Pela palavra, simples. Simples. Deuteronômio 8:3. Nem só de pão viverá o homem, não pode espirrar, se contenha. Nem só de homem viverá o pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 6:16. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:13. Só o Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Jesus foi simples para vencer o diabo. Como que se vence o diabo? Pela palavra. Pela palavra. Depois que Jesus venceu o diabo pela palavra, ele começou a pregar. Só lembrando que Jesus também foi profeta. Jesus também foi um profeta. Aí acompanhe comigo no texto. Vamos lá? 4:12. O texto diz assim: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia, subiu ao norte, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. No capítulo 9 está essa passagem. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Gentios, pagãos, certo? Galiléia dos gentios. O povo, quem pode ler aqui o 16 para mim, com bastante ênfase assim? 16. O povo sentado em trevas viu uma grande luz. Para que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Amém. Glória a Deus. Irmão Wagner, leia para nós de novo esse versículo aí, por gentileza. 16. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região de sombra de morte, a luz raiou. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Nós ouvimos ontem uma palavra do pastor Márcio sobre a luz. Paulo, quando era Saulo, andava em trevas, religioso, achava que estava certo nos seus desígnios. Não, estava errado. Se estivesse certo, Deus estaria assinando embaixo
todas as condutas de Saulo. Mas no caminho para Damasco, o que Saulo viu? O que Saulo viu? Uma grande luz. E o que aconteceu com ele? Ficou cego. Durante quanto tempo? Aquela carinha do Facebook lá. Quanto tempo ele ficou cegado? Vou colocar todos vocês de disciplina. 3 dias. Se falou, né? 3 dias, até que alguém foi orar por ele, para que se caíssem as escamas dos seus. Quem orou por ele? Nossa vida começa com o quê? Começa com A. Adão, pastor. Começa com A. Quem orou por ele? Ananias. Ananias orou por ele. E aí, gente, ele não foi mais o mesmo, porque ele viu a luz. Ele viu Jesus. Passou de Saulo para Paulo. Então o povo que aqui estava em trevas, eles viram a luz. Jesus não chegou lá e foi coadunar com as trevas. Não. Mas dando sequência ao texto 17, que é o mais importante aqui. Versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar. Qual foi a pregação de Jesus? Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Pois o reino de Deus está próximo. Gente, todos os profetas do Antigo Testamento pregaram a conversão, o arrependimento. O povo muito propenso ao pecado, à desobediência. Qual que era o chamado profético? Chamar o povo ao conserto, chamar o povo ao arrependimento, mudança de conduta, mudança de caminho, nova mentalidade. Voltem-se ao Deus de Israel. Olha, gente, nós temos 2 profetas muito importantes na Bíblia, um no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento. Qual o profeta mais importante do Antigo Testamento? Eu já falei aqui. Qual? Bem-vindos, Pai Senhor. Qual o profeta mais importante do Antigo Testamento? Elias. Por que Elias? Porque ele foi representante profético na transfiguração de Jesus. Mateus 17, é importante vocês saberem disso. Quem estava lá? Fora os discípulos mais importantes ali de Jesus, Pedro, Tiago e João. Quem estava lá conjuntamente? Elias, Moisés, Jesus Cristo e os discípulos mais importantes. Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A própria palavra estava ali. Moisés, a lei, representando a lei de Deus. Elias, representando os profetas. Tudo em torno do que? Da palavra. Tudo em torno da revelação de Deus. E, interessante, qual foi a fala de Deus ali? Para que todos ouvissem, os discípulos ouvissem, e todos nós ouvíssemos. Deus repetiu a mesma fala depois que Jesus foi batizado. Logo que Jesus foi batizado, que veio o Espírito Santo sobre ele, ouviu-se uma voz. O que Deus falou? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Teve mais alguma coisa? Tá.
Lá no Evangelho de Mateus 17, no versículo 5, está escrito assim: a mesma fala de Deus, no Monte da Transfiguração, na transfiguração de Jesus, os discípulos, Moisés e Elias: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi, ouçam ele, ouçam ele. Aí quando Jesus vai e se depara com o povo em trevas, ele não se conforma com isso não, ele não coaduna com o pecado. Os religiosos julgavam ele por quê? Ele se assenta com publicanos e pecadores, ele come junto com os publicanos e os pecadores. Mas por que ele fazia isso, na opinião de vocês? Por que ele se assentava com publicanos e com pecadores? Qual é a resposta? Na verdade, os autores da lei não eram são, mas se achavam daí. Exatamente. Justamente isso aí. Não são os sãos que precisam de médico. Quem precisa de médico? Os doentes. Os doentes. E gente, aí Jesus vem com uma palavra. Aquela mulher pega em adultério. Vá e não peques mais. Essa palavra aí, imagina, eles queriam testar e aí queria falar assim, se ele mata Pedro, não seguindo Moisés, então nós vamos seguir como as pessoas estão pensando. E se ele fala para Pedro, mas você está contra ele, Moisés, ele fez, devolveu para eles. Sim. Ele tem pecado, então façam o que vocês querem dizer. Imagina? Exatamente isso aí. Jesus lhe dá um norte para aquela mulher que havia pecado. Chama uma mudança, chama ao arrependimento. Onde estão os teus condenadores? Todos? Nem eu te condeno, porém vá e... Gente, aquele paralítico lá, 38 anos, no tanque de Betesda, esperando o anjo mover as águas para que ele pudesse descer e ser curado. 38 anos. Aí chegou Jesus, e qual foi a pergunta de Jesus para ele? Queres ser curado? Qual foi a resposta dele? Não consegui ninguém bater, ele colocar na frente. A resposta mais sem lógica do mundo. Porque ele estava ali totalmente sem visão que o Messias estava perto dele e perguntando para ele o seguinte: você quer ser curado? E o homem, 38 anos, naquela condição. Diante de uma resposta absurda, mesmo assim, Jesus o curou, exercendo ali graça e misericórdia. O homem parou para perguntar o nome de Jesus? Parou para agradecer? Ele pegou a sua cama e começou a andar, e os religiosos indagaram com ele: como que se faz isso, o senhor já sabe? Mas aquele homem que me curou, ele mandou fazer isso, que Jesus tinha falado para ele: toma a tua cama e anda. Mas como? O senhor já sabe, é proibido fazer isso. E quem te falou isso? Não sei. Não sei. Olha, que homem perdido. Aí, daqui a pouco, Jesus o reencontrou
e falou para ele: vejo que estás curado. Agora, não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. Coisa pior. Ou seja, gente, Jesus sempre chamando também profeticamente ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida. Deus vai dando os avisos. Deus vai dando os avisos. Vou contar uma experiência para vocês e já vamos entrar lá no texto de 1 Reis, para encerrarmos. Esses tempos atrás, eu fiz o exame lá de glicose e me surpreendi, estava 119. E, gente, 119 é pré-diabetes, certo? Normal até 99. 99 já está no quialo. De 100 em diante até 126, pré-diabetes. De 126 em diante, diabetes, diaboide, como vocês queiram, diabolication. Porque de bom não tem nada, só de malignos. E como nós somos tentados na questão culinária, não é verdade, gente? Vamos falar sério aqui, é gostoso ou não é uma Coca-Cola? É gostoso ou não é? Gente, eu gosto muito de Coca-Cola. Não sou cocólatra. Quem gosta de doce aqui? Eu gosto. Olha aí, todo mundo gosta de doce. A Letícia casou comigo que gosta de doce. Todo mundo gosta de doce. Doce igual batata doce. Eu escolhi a dona aqui com minha sogra porque é um docinho. Todo mundo gosta de doce. Sabe? Olha, gente, vejam bem, e eu fiz o exame lá, 119, eu pensei, foi um chamado. Opa, vamos radicalizar. Gente, estava com 72 quilos quase. Eu estava assistindo uns vídeos meus, meu pai do céu. No inverno tinha que eu estava com uma touca, eu estava com a cara que parecia uma bola, estava para chutar se fosse o cara. Uma bola de futebol cantando. Porque só depois que você vê as coisas que você cai em si, não é verdade? Quando você está dentro, você está meio que cegado, não é verdade? Aí eu pensei, meu Deus, eu preciso ter uma atitude diferente. Aí cortei definitivamente o açúcar, tudo. 3 meses. Carboidrato, só de fruta, esse tipo de coisa. Baixou lá para 80 e tantos. Mas eu acho que não regula, não. Doce não regula, não. Eu tenho quase 90 anos, ninguém come mais doce do que eu. Eu como doce. Se não tiver doce em casa, eu fico escavacando. A senhora glorifica a Deus, mas o açúcar é inflamável. Muito bom, muito bom. Só que é relativo. Essa questão é muito relativa. Pode não fazer mal para um, mas faz mal para outro. E é nesse sentido que nós precisamos ter muito cuidado. Foi aquilo que eu falei numa escola bíblica passada. Gente, fumar faz mal, certo? Todos nós concordamos com isso, não é verdade? Teve algum fumante aqui? Aí parou, né, irmão? Em nome de Jesus, né? Parou, né, irmão? Em nome de Jesus. Gente, o Charles Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores, ele fumava seu cachimbo lá, né? E coisa errada, prejudicando o seu organismo. Mas tem pessoas que fumam até os 90 anos e estão vivas. Minha mãe fumou quase até 90 anos. Não sentia. Tem pessoa que tem câncer de pulmão na juventude por causa do cigarro. Então isso é muito relativo.
Isso é muito relativo. Só que o cuidado vale para todos. Vale para todos. No meu caso, gente, aí eu fui, caprichei, me cuidei, zero refrigerante. Aí esses dias atrás, assim, eu pensei, não, acho que tá boa. Aí belisquei uma coisinha aqui, uma pizzazinha ali, um refrigerantezinho aqui, alguma, tortinha ali. Ontem eu fiz o exame, gente, quase caí próximo. Só que ele não fez em jejum, gente. Fez à tarde. Ah, não. Não, daí não dá, tem que ser cedo. Nem hoje, cedo. Louco. Tem que ser Viu? Gente, estava 141 quase. À tarde. 141. Tinha passado do limite da pré-diabetes. Só por isso que tinha comido. Tinha comido errado. Então, Errado. Porque existe o comer certo e o comer errado. tem que estar em jejum. Comer errado. Eu, sabendo que é errado, aí eu vou continuar nisso. É essa mensagem que eu quero passar. Eu vou continuar focado naquilo que é errado, naquilo que é certo. Porque, queridos, todos nós temos uma direção. Assim é o chamado de Deus ao povo. Foi assim com os profetas. Deus levantando lá Moisés para falar ao povo. Mensagem de Deuteronômio. Deus levantando Isaías, levantando Jeremias, levantando Ezequiel, chamando o povo para aquilo que é certo, chamando o povo para aquilo que é edificante. Agora, cá entre nós, como que eu vou chegar aqui e vou falar para vocês, continuem comendo doce, que isso faz bem? Ou você vai fazer o teu exame em jejum, que daí que vai regular? Não. Você pode ir em qualquer vídeo de YouTube, procure lá, coloque lá, açúcar faz bem ao organismo. Vamos ver se algum ser humano vivo defende isso. Mas para que você fez em jejum. Tá. A diferença. Aí o corpo precisa do carboidrato, certo? O corpo necessita do carboidrato. Aí o que a gente vai procurar? O recurso onde tem um carboidrato bom, que vai adentrar no organismo e que vai fazer bem ao corpo. Vai fazer bem ao corpo. Gente, é isso que os médicos passam. Só que muitas vezes o médico lá, que nem eu trabalhei na Maxi muito tempo, e o médico que fazia exame da Maxi Tanga, a gente entrava lá, estava um cheiro de cigarro no consultório dele. Então é uma coisa irônica, não é verdade? Alguém que cuida da saúde, mas não cuida da sua própria saúde. Vocês entenderam? Então, eu não posso vir aqui e falar para vocês, não, tome Coca-Cola, é mito. É mito que faz mal. Aí, gente, cada cabeça uma sentença. Aí fica a critério. Eu preciso dar a direção do que é certo. Não concordo. Vou continuar tomando minha coquinha, é gostoso. Conheci um homem que morreu de infarto com 46 anos. Gente, tinha diabetes alta e falava assim, eu como mesmo, não sei se amanhã eu vou estar vivo. Chegou um momento que ele morreu, infartou. Isso porque já tinha 3 válvulas, se não me engano, no coração. Já tinha feito uma cirurgia cardíaca lá, com 3 válvulas, continuou comendo, se alimentando equivocadamente, pagou o preço. É uma comparação que eu estou fazendo com a questão do chamado profético. Deus sempre dando a direção certa, mas o povo insistindo. Em relação a Acabe, ele veio já de uma geração ruim. Quem foi o pai de Acabe?
Onri, que já tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor. Foi horrível o reinado dele. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí, depois de Onri, veio o Acabe. O Acabe chegou para acabar. Se o pai dele foi horrível, ele chegou para acabar. O pai dele falou para ele: Acabe. Agora acabe. Eu fui horrível, agora você acabe. O Acabe já começou se casando com a mulher, nada a ver, né? Ai, a Jezabel. Quem foi a Jezabel, gente? Que mulher. Maligna, usurpadora, manipuladora, controladora, idólatra, prostituta. O culto a Baal era um culto recheado de orgias sexuais. Tinham lá as prostitutas cultuais, que eram mulheres que ficavam no templo exatamente para oferecer culto a Baal através da prática do sexo. Prostitutos cultuais, homens também haviam para esse fim. E assim era o culto de Baal e de Azerá. Esse culto foi trazido lá da Fenícia através de Jezabel. Jezabel corrompeu o Acabe e o Acabe estabeleceu esse culto em Israel, certo? Interessante que a Jezabel, ela foi confrontada pelos 12 maiores profetas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Quem confrontou Jezabel no Antigo Testamento? Profeta Elias. Profeta Elias. Chegou um momento lá que Elias deu a sua palavra, o quê? Profética. Mostrando o pecado, não poupando absolutamente ninguém, chamando ao conserto, chamando ao arrependimento, sentenciando muitas vezes. Foi isso que aconteceu com Acabe aqui no capítulo 22, sabe? Sentenciando. Então, Elias, ele norteou, e depois, gente, Deus falou para ele: você vai ser alimentado pelos corvos, você vai tomar água do ribeiro de Querite. Depois que os corvos subiram e o ribeiro secou, aí você vai para Sarepta. Deus deu uma direção a ele, para Fenícia. Ordenei uma viúva lá que te alimente. E, gente, quanto tempo foi isso? Um tempo de seca, 3 anos e 6 meses. Depois Deus mandou o Elias até Acabe novamente: agora você vai, que eu vou dar chuva na terra. Aí Acabe chegou lá já propondo aquele duelo com os profetas, 450 profetas de Baal e 400 de Azerá. E aqueles profetas começaram ali a invocar o Deus Baal, o Deus da fertilidade, o Deus da natureza, o Deus do trovão, o Senhor das moscas. E começaram, e foram. E Elias ali, profeta de Deus, clame mais alto. Talvez esteja dormindo, talvez foi viajar. Aí eles começaram a se retalhar e nada de Baal respondeu. Até que o Elias restaurou o altar, certo? Juntou 12 pedras, fez lá um altar ao Deus vivo, fez um rego, mandou encher de água. Quantas vezes? 3 vezes mandou encher de água. E aí invocou o Senhor Deus de Israel e Deus mandou fogo. Deus se manifestou. E aqueles profetas foram mortos. Mas diante de uma palavra de Jezabel, Elias fugiu.
sentou debaixo de um zimbro no deserto e pediu a morte para Deus, até que foi alimentado pelo anjo, recobrou as forças e continuou viajando até o Monte Sinai. A mesma Jezabel se manifestou no Novo Testamento. A mulher de Herodes era realmente esposa de Herodes? Não. Era mulher do irmão de Herodes. Só que estava tendo um caso com Herodes. Aí, o profeta Malaquias, ele profetizou acerca do Elias que viria. Quem seria o Elias? João Batista. O profeta Malaquias profetizou lá que ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que é isso, gente? Um chamado ao arrependimento. Aí veio João Batista, o Elias. Porque assim, o Elias é o João Batista do Antigo Testamento. E o João Batista é o Elias do Novo Testamento. Aí, queridos, quem se manifestou lá para afrontar o João Batista? A Herodias, a mulher do Herodes, Jezabel. Por quê? Qual que é a missão de Jezabel? Silenciar a voz profética, a verdadeira voz profética. Inclusive é um espírito muito vigente hoje nas igrejas. Jezabel, o espírito de Jezabel atuando de forma que a palavra profética verdadeira seja silenciada. Porque o que vai chamar o povo ao entendimento, à conversão, ao arrependimento, à mudança de vida, a entender o propósito de Deus? É a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. Agora, quem que se levanta em oposição? Jezabel, se opondo exatamente contra a palavra profética. Jezabel falou para Elias, da mesma forma que aconteceu com os profetas: amanhã você não estará vivo. Aí Elias teve medo e fugiu. E teve que ser ministrado profundamente por Deus, teve que ser assistido profundamente por Deus, porque entrou num quadro depressivo muito grave, a ponto de pedir a morte para Deus. Achava que estava sozinho. Deus teve que falar para ele: não, eu reservei 7.000 que não se cobraram diante de Baal. E olha, gente, como o espírito é tão forte que se opõe contra a verdadeira palavra profética, que Herodias, ela foi confrontada por João Batista no pecado deles, que eles estavam tendo esse caso ilícito, certo? Esse caso de fornicação. Aí o João Batista confrontou, aí Herodias odiou o João Batista, e na primeira oportunidade, o que ela fez? O Herodes deu uma festa, a Salomé entrou dançando de maneira sensual, filha da Herodias. Aí o Herodes já estava embriagado, já tinha tomado tanto vinho, estava embriagado, vendo a Salomé dançando de maneira sensual, ele falou assim: até metade do meu reino eu dou, se tiver oportunidade com esta mulher. Vejam que coisa. Aí a Salomé, sabendo disso, foi até a sua mãe Herodias. O que eu peço? Qual foi o conselho da Herodias? Pede a cabeça de João Batista, a cabeça do profeta. E, gente, o João Batista, o maior profeta nascido de mulher, segundo Jesus Cristo, perdeu a cabeça, morreu. Olha como isso é grave. Os homens chamados por Deus para profetizar de verdade pela palavra, gente, aí é um outro departamento.
É uma luta travada com o próprio diabo, contra esquema maligno de manipulação, de controle, porque Jezabel age assim. Só que Deus, através da palavra, Ele vai dando oportunidades. O que aconteceu com Acabe? Acabe, ele recebeu aquele confronto do verdadeiro profeta de Deus, Elias, certo? Mas não houve um conserto da parte dele. Interessante que no capítulo, vamos lá agora ao texto. Interessante que no capítulo 20, Deus deu até vitórias a ele. Vamos ler aqui no capítulo 20, depois nós vamos ao 22. Está tão boa a palavra, né? Está ótimo. Está tão boa a palavra que está apontando o relógio ali já. É 20 de Reis, né? 1 Reis 20. Vamos ler o texto? 1 Reis 20. O rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Enviou mensageiros à cidade, a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. O rei respondeu: que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo que tenho somos teus. A primeira instância, acabo concordando aqui com o rei da Síria, mas depois nós vamos ver o desenrolar. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: assim diz Ben-Hadad: mandei tomar sua prata, seu ouro, suas mulheres e seus filhos, mas amanhã a esta hora enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: veja como esse homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, eu não lhe neguei. Agora o que quer mais? É isso que Acabe está dizendo aqui. As autoridades e todo o povo responderam: não lhe des atenção, nem concordes com as suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: digam ao rei meu senhor, teu servo, para tudo o que exigisse na primeira vez, mas não posso atender a esta exigência. E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. O rei de Israel respondeu: digam-me, quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele que está tirando. Ben-Hadad recebeu esta mensagem quando ele e os reis estavam bebendo em suas tendas, e ordenou aos seus homens: prepare-se para atacar a cidade, e eles lhe obedeceram. Gente, o Ben-Hadad, quando recebeu esta notícia lá do Acabe, que ele não se submeteria a dar mais além daquilo que ele tinha pedido, aí ele estava com os seus oficiais, estavam bebendo nas tendas, chegou esta mensagem da parte de Acabe. Então o que nós vamos fazer? Ele já estava embriagado, nós vamos atacar Israel. Só que nessa ele se frustrou, porque o Senhor neste momento estava ao lado de Acabe para lhe dar uma oportunidade de arrependimento. Acompanhe comigo a partir do 13. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou. Um profeta, não diz o nome do profeta aqui, mas um profeta enviado da parte de Deus. Assim diz o Senhor: vê este exército enorme? Hoje eu entregarei nas suas mãos, então você saberá que eu sou o Senhor. A palavra profética de Deus a Acabe: está vendo esse exército? Eu vou dar vitória para você diante desse exército, então você saberá que eu sou o Senhor. Aí Acabe: mas quem fará isso? Perguntou Acabe.
Aí o profeta, o que o profeta está fazendo aqui? Dando direção. O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias do faraó. Nós temos um jovem soldado aqui, né? O Abner. E lá a resposta do profeta foi: os jovens soldados farão isso, dando uma direção para Acabe da parte do Senhor. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: você. Um direcionamento da parte de Deus a Acabe, que já tinha sido confrontado por Elias. Só que o que está acontecendo? Deus chamando profeticamente ao conserto, ao arrependimento. Agora, gente, Acabe teve essas vitórias, algumas vitórias, mas ele se voltou ao Deus de Israel. Logo no capítulo 21, nós vemos a questão da vinha de Nabote, que ele quis se apropriar de algo que não era para ele, era uma herança de família Nabote que ele não poderia negociar pela lei. Aí quem entrou em ação? A Jezabel. Eu vou dar um jeitinho, a vinha vai ser tua. Foi lá, levantou testemunhas falsas, certo? E Nabote foi apedrejado, acusado de ter blasfemado contra Deus e contra o rei. Por quê? Testemunhas falsas, pessoas malignas depondo contra ele. Agora nós chegamos no capítulo 22. Vamos ler? E aí nós vamos encerrar esse estudo, onde trata exatamente da morte de Acabe. Ou seja, Deus sempre nos deu novas oportunidades, chamando ao arrependimento. Agora, muitas vezes, queridos, nós ficamos ali insistindo em coisas erradas, só que chega uma hora que 1 Reis 22, profecia contra Acabe. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Gente, Deus tinha dado vitórias a Acabe diante de Ben-Hadad. Ben-Hadad era o rei da onde? Da Síria. Ben-Hadad era o rei da Síria. Só que em determinado momento houve uma junção entre Acabe e Ben-Hadad para eles lutarem juntos contra os assírios. Contra os assírios. Os irmãos estão me entendendo bem aqui? Ele teve vitórias da parte de Deus contra os sírios, cujo rei era Ben-Hadad, certo? Deus se mostrando a ele para que ele soubesse que Deus é Deus. Só que os assírios estavam intentando atacar Israel. Ele fez um acordo com Ben-Hadad, e Ben-Hadad ajudou ele. Só que depois de 3 anos, o Ben-Hadad intentou novamente, o rei da Síria, contra Acabe. Aí nós chegamos aqui no capítulo 22. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote de Gileade nos pertence? E ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Josafá, o rei Josafá, rei de Judá, fez aqui um acordo com o rei de Israel. Os irmãos estão me entendendo aqui? Rei Josafá, rei de Judá, porque havia lá, depois da divisão, certo? Depois do reinado de Salomão, dividiu-se. 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. Israel ao norte, Judá ao sul. Acabe reinava onde? Vamos ver se vocês estão me entendendo mesmo. Acabe reinava onde? Em Israel, norte.
Vamos pegar bem direitinho isso aqui, nós estamos numa escola, certo? Depois da divisão, acabou o reinado de Salomão, Jeroboão assumiu o reino do norte, Roboão, filho de Salomão, o reino do sul. Aí houve essas divisões, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. Josafá, que é rei de Judá, sul. Acabe, rei do norte. Acabe, rei do norte, 10 tribos do norte. Josafá fez uma aliança com Acabe contra o rei da Síria, Ben-Hadad, que tinha dado sossego durante 3 anos, mas agora entraram em guerra novamente. Aí o Acabe pediu ajuda de Josafá. O Josafá, tudo bem, ajuda, porém vamos pedir conselho, vamos à palavra profética. Aí aqui nós vamos ver, gente, manifestação profética falsa e manifestação profética verdadeira. É aqui que eu quero chegar. Eu tenho mais 15 minutos aí, da paciência de vocês. Gente, vamos acompanhar o texto e nós vamos entender muito bem isso aqui. Versículo 5, acompanhem bem atenciosamente comigo. Parece difícil de entender, mas não é. Versículo 5. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Quem está falando isso? Josafá. Eu faço aliança com você, mas primeiro vamos consultar a Deus. Vamos buscar o conselho do Senhor. Então o rei de Israel, Acabe, reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Gente, quem eram esses profetas aqui? Esses 400 profetas eram profetas de Deus? Eram profetas levantados pelo Senhor? Não. Ele foi e consultou aquilo que foi conveniente a ele. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Vá, que a vitória é sua. Falaram a ele. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Eu acho que o Josafá não deu muita credibilidade, não. Está meio estranha essa conversa aí, é melhor a gente consultar mais alguém. Não estou muito crendo, são 400 profetas, mas sei lá, tá? Tem um negócio estranho lá. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Olha aí a palavra do Acabe. O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio. Mas quem gosta de quem fala a verdade? Quem gosta? Mas eu o odeio. Por que eu odeio esse homem? Por que ele odiava esse homem? Mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito. Nunca profetiza coisas boas ao meu respeito, mas sempre coisas ruins. Por que será, né? O Acabe era tão gente boa, tão servo, tão doce, tão exemplar, estava lá com a vinha dele, tudo honestamente. Gente, Deus pode dar a entender que ele tarda, mas ele age no tempo certo. E ele dá a cada um segundo as suas obras. Deus é justo. É ou não é? Amém ou não?
Quem concorda que Deus é justo? Será que Deus ia levantar um camarada para profetizar coisa boa acerca de uma pessoa que não valia nada? Estou contigo, Acabe, não abre mão, gente boa. Era isso que Deus tinha que falar de Acabe? Aí, se você tem uns procedimentos inadequados com a palavra de Deus, e um dado dia você recebe, eis que estou assinando embaixo todas as suas condutas, a prova, pode ficar com a pulguinha atrás da orelha, porque as pessoas estão querendo ouvir esse tipo de alisamento de ego hoje em dia. Estão lá fazendo tudo errado, trapaceando, desobedecendo, agindo traiçoeiramente, e estão querendo receber coisa boa da parte de Deus. Não, eu vou lá na esquina do tal, do profeta tal, do pastor tal, que entrega profecia, porque lá só falam que Deus está me dando livramento, né? Só esse tipo de profecias. O povo está correndo atrás disso hoje em dia. O que aconteceu foi exatamente os pacientes falaram uma coisa e um falou isso, foi o que aconteceu, o que o Senhor falou. Exatamente. Ele ia morrer lá e morreu mesmo. Uhum. Exatamente. Gente, mas não bastou 400 falar que Deus vai nos dar vitória? Tem que ter mais um? Tem que ter mais um. Mas ele me odeia. Não tenho um bom relacionamento com ele, mas daí nunca profetiza coisas boas ao meu respeito. É Micaías o nome dele. Eita, Micaías, filho de Imlã, profeta de Deus. Mas é interessante, é até irônica essa história aqui. Tem mais 10 minutos, eu vou terminar dentro do tempo. 10 e meio eu termino. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: Taca, Micaías. Taca, Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. Olha que tipo desses profetas! Os dois sentadões lá atrás dos reais e os profetas profetizando em transe. Que fusarca, né? Que anarquia. Hoje em dia a gente vê cada coisa absurda no meio evangélico, cada tipo de situação. Quando o mais importante é a pregação, é o chamado arrependimento, a conversão, mudança de vida, princípios e valores da parte de Deus. E os profetas lá profetizando em transe diante deles. A gente estava saindo lá uns aviãozinhos, um monte de barbaridade. E Zedequias, filho de Kenaaná, olha que nome sugestivo aí para se dar para alguém, teu filho. Kenaaná, filho de Kenaaná, Zedequias, o cabeça dos profetas. Guardem bem esse nome, Zedequias. Filho de Kenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: olha que palavra profética desses Zedequias. Assim diz o Senhor: com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Foi verdadeira essa palavra profética ou não? É a opinião de vocês. Vamos ver. A palavra profética dos Zedequias. O Acabe pensou: nossa, show. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote de Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei Acabe terá sucesso. Olha, gente, manipulação aqui, ó.
Olha que triste isso. Manipulação. Ó, tá vendo, Micaías? Todos os profetas, Edequias, estão falando que Acabe vai ter sucesso. A tua palavra deve ser a mesma. Gente do céu. Levantando aqui falsa testemunha. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão presentes, porque o rei terá sucesso, sua palavra também deve ser favorável. Aí o homem de Deus, como que ele responde? Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Aleluia. Deus ainda levanta homens que têm compromisso real com a sua palavra. Amém ou não? Amém. Juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou. Aí aqui Acabe com Micaías. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Olha a palavra do Micaías, gente. Ele respondeu: ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O que vocês pensam dessa palavra aqui de Micaías? Quando o rei Acabe perguntou a Micaías: vamos subir contra Ramote de Gileade e seremos vitoriosos? Qual foi a resposta de Micaías? Ataca, será vitorioso. Micaías estava agindo com ironia. Com ironia. Porque houve uma insistência. Houve uma insistência. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade, em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: aqui a palavra profética, séria. Vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu na palavra profética. Porque o que estava acontecendo? Deus estava desaprovando o reinado de Acabe. E o povo estava como ovelhas sem pastor. Aí Micaías já estava tendo aquela revelação da parte de Deus. Começou a verdadeira revelação, porque na verdade Acabe insistiu com ele, não deu credibilidade à primeira instância. Não pode estar sendo verdadeiro, porque ele nunca fala o que é favorável a mim. Nunca, ele me odeia. Por favor, fala a verdade, que nós precisamos da verdade. Aí o Micaías prosseguiu na sua revelação, versículo 19. Ouça a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em seu trono, com todo o seu exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que eu ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa e outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Aqueles 400 que tinham profetizado lá, sobe e será vitorioso. Estavam todos sob um espírito mentiroso. Olha tudo que Micaías recebeu da parte do céu e entregou para Acabe. Olha a profundidade da revelação da palavra profética, gente. E aqueles lá profetizando, proferindo inverdades. Olha como isso é uma coisa muito séria, muito grave, muito relevante. Essa questão profética. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Vá e engane.
E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor, quando saiu de mim para falar a você? Esse Zedequias, o cabeça dos profetas falsos, ficou bravo com a entrega de Micaías, foi lá, agrediu Micaías. Agora me revele qual foi o caminho. É isso que ele está dizendo aqui. Por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá o dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. Palavra profética. Haverá tratamento, você saberá. O rei então ordenou. Ordenança do rei Acabe, estou terminando. Envie Micaías de volta a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: assim diz o rei: põe este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Gente, Acabe acatou a palavra de Micaías? Na opinião de vocês, sobre tudo que eu falei, Acabe acatou a palavra de Micaías? O Micaías profetizou: olha, aconteceu isso, está decretado, o espírito mentiroso está atuando. Aí o Zedequias foi e o agrediu, tal. E o Acabe, em vez de acatar a palavra profética e se arrepender diante de Deus, não, prendam Micaías, coloquem ele a pão de aflição, a água de amargura. Os profetas que se dispõem verdadeiramente a entregar a mensagem de Deus sofrem. Que Deus continue levantando seus profetas que têm compromisso real com a palavra da verdade, porque Deus deu profetas à igreja para a edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguemos à unidade da fé, conforme a medida de Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que tem a verdadeira voz da profecia, e tudo aquilo que for para comprometer o homem, que diga respeito à vaidade do homem, que caia por terra, em nome de Jesus, que nós possamos sempre darmos vazão à palavra de Deus. O exemplo maior de profeta é Jesus Cristo, e esse Deus falou na presença de Moisés e de Elias: a esse ouve ele e serão edificados. Amém, gente? Espero ter contribuído de alguma maneira aí, por meio da palavra, que Deus sempre nos ajude em relação às revelações da sua vontade. Amém, gente? Vamos orar?